Olá, meninas. Boa noite, tudo bem? Enquanto o pessoal vai entrando aí, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Então, pessoal, toda ciente da nossa avaliação, né? Eu vou ler aqui para vocês. Terminando essa aula aqui, eu já vou editar, já vou colocar lá no grupo para vocês. Lembrando que a nossa avaliação será liberada na plataforma amanhã, a partir do meio-dia. Então, assim, no link que está escrito aí na plataforma de vocês, primeira avaliação, vocês vão clicar na primeira avaliação para fazer a primeira avaliação, né? São 20 perguntinhas caindo todo o conteúdo de mamografia que a gente viu, tá? Componentes do mamógrafo, história da mamografia, né? Processo de formação de imagem, diferença entre convencional CR e DR, anatomia e fisiologia da mama, anatomia radiológica, patologia, classificação das mamas e divisão de quadrantes, tá? Vai cair todo esse conteúdo aí, tá bom? Então, assim, vocês entraram, eu vou explicar aqui para vocês novamente. Vocês entraram na plataforma, vai estar escrito lá, primeira avaliação. Vocês vão clicar. Na primeira avaliação, vocês vão colocar o e-mail de vocês e o nome de completo de vocês, tá? E vocês vão fazer as 20 perguntinhas. Quando vocês terminarem as 20 perguntas e vocês colocarem enviar, que é concluir, o que acontece? Vai aparecer lá, de 100 perguntas, você acertou 80. Então, é sinal que vocês acertaram, tiraram nota 8. De 100 perguntas, acertou 90. Sinal que vocês tiraram nota 9, tá? E aí vocês vão ver quantas perguntas vocês acertaram, né? Que vai de 100, de 90, 80, 70, que é a nota mais ou menos que vocês vão ver lá. E quando vocês colocarem enviar, vai receber um link no e-mail, tá? A avaliação são 3 tentativas, mas a que vale é a primeira avaliação. Pessoal, uma coisa que acontece muito, o pessoal fala, ai, eu concluí a avaliação, mas eu não recebi o e-mail. Será que eu fiz a avaliação? A partir do momento que você entrou, fez a avaliação e viu a nota no final e colocou enviar, não tem como não ser receber o e-mail. Às vezes não aparece para vocês, mas para a gente é computado. Então não precisa entrar em desespero, porque tem gente que fica totalmente desesperado, começa a ligar para a gente no final de semana. Ah, eu não tenho acesso à plataforma, então eu não consigo dizer para vocês o que aconteceu. Mas se caso acontecer isso, pessoal, espere a segunda-feira, daí vocês colocam lá no grupo, mas pode ficar tranquilo. Né? Toda a avaliação que tivemos, que alguns alunos tiveram dúvidas, que realmente foi enviado ou não foi enviado, toda vez foi computada a nota. Tá bom? Então, é isso que eu expliquei para vocês. Eu vou mandar para vocês um videozinho explicando passo a passo a parte da avaliação, mas não tem erro, pessoal, tá? É certinho. Já aconteceu, já fizemos essas avaliações várias vezes e nunca tivemos um problema do aluno fazer a avaliação e não receber nota, tá? Enquanto isso, vocês ficam tranquilos, bom? Só se atente a isso, entrar lá na primeira avaliação, colocar o nome completo de vocês e o e-mail. Daí vai ser a primeira tentativa, vocês vão fazer as 20 perguntas baseado naquele conteúdo que eu falei para vocês, todo o conteúdo que foi riscado lá, que eu acabei de citar para vocês, tudo isso vai cair na avaliação. São 20 perguntas. Daí, quando vocês terminarem e colocarem enviar, no final vai aparecer lá. De 100 perguntas, vocês acertaram 90. De 100 perguntas, acertou 80. 80 é a nota 8. 70, nota 7. Bom? Pessoal, sobre a avaliação, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês conseguiram entender? Oi, professora, boa noite, tudo Boa bem? É a noite, Dani. tudo jóia. Mais uma vez, então, é que eu entrei agora há pouco, eu entrei um pouquinho atrasada. Confirmando, então, o conteúdo vai ser até a anamnese, né? Conteúdo é aquele que eu mandei lá circulado para vocês. Eu acabei de ler aqui para vocês, ó. A gente vai ter história da mamografia, componentes do mamógrafo, proteção radiológica, processo de formação da imagem, diferença entre convencional CR e DR, anatomia e fisiologia da mama, anatomia radiológica e patologia, classificação das mamas, divisão de quadrantes, anamnese e autoexame. Tudo isso que eu circulei vai cair, tá bom, pessoal? Ah, tá ok, então. Muito obrigada, viu? De nada. Eu estou pedindo para o Danilo mandar lá no grupo o vídeo explicativo da avaliação, tá? De como vocês vão entrar na prova,
para vocês fazerem a avaliação, mas eu acho que sobre isso vocês não têm dúvidas, né? De como entrar na plataforma, vocês vão colocar a primeira avaliação. Às vezes a primeira avaliação não está na ordem, vocês vão procurar aí a primeira avaliação. Às vezes está um pouquinho mais para baixo dos conteúdos, um pouquinho para cima, tá? Porque cada vez que a gente faz o curso, a gente escolhe a primeira avaliação em determinados. Às vezes até um módulo, até outro, então a gente não tem uma sequência certa. Então, assim, coloque, vocês vão achar aí primeira avaliação, vai estar um cliquezinho, vocês vão clicar na primeira avaliação, vai colocar o nome de vocês, o e-mail, vai concluir as 20 perguntas e vai colocar em enviar. Quando vocês colocar enviar, no final, pessoal, bem lá no final, eu acho que vai até virar a página, vocês vão ver, de 100 acertou 80, de 100 acertou 90, de 100 acertou 100. Se acertou 100, a nota é 10, tá? E depois vai enviada no e-mail. Mas às vezes, por algum motivo, vocês não recebem o link no e-mail. Uns recebem, outros não. Então, assim, às vezes vai para spam, às vezes vai para lixeira, às vezes acontece alguma coisa errada que não colocou o e-mail certo. Eu não sei o de dizer o que aconteceu. Mas se você viu nota 100, 100, 90, 90, se vocês quiserem até tirar uma foto para guardar para vocês, mas fiquem tranquilos que nunca aconteceu de dar errado isso. Daí, quando a gente abre a plataforma lá, a gente consegue puxar todos o nome de vocês, o e-mail e a nota, tá? Dizendo que vai valer é a primeira avaliação, tá bom? São 3 tentativas, o que vale é a primeira tentativa. Então, se errou, por exemplo, na primeira tentativa vocês acertou 70% da avaliação, mas na terceira tentativa você acertou 100, o que vai valer é 70%, tá, pessoal? É sempre a primeira avaliação. Elizabeth falou aqui para mim que ela não está conseguindo entrar na plataforma. Então, assim, Elizabeth, o que você faz? Você tem que mandar uma mensagem lá no central de atendimento, né? Eu acho que eu falei por você, foi com você que eu falei por WhatsApp? Eu falei que quem é responsável pela plataforma é o Danilo ou a central de atendimento, porque eu não tenho acesso à plataforma. Então, assim, pelo tempo, né, que o curso já está correndo, já era para você ter visto por que está acontecendo isso. Você já tentou entrar em contato com eles? Depois, Elizabeth, se você quiser. Então, tenta entrar em contato com eles, né? Porque é aquilo que eu falei, na primeira aulinha que a gente teve de apresentação do curso. Eu entrei e falei, pessoal, todos vocês estão conseguindo acessar a plataforma? Todos vocês, né? E quem participou das aulas viu que desde o começo eu sempre estou perguntando, para não acontecer isso, né? Então, agora você faz a gentileza de mandar mensagem lá para a central de atendimento, falar com a mídia ou com o Danilo. Se você quiser chamar o Danilo no particular, já fala com ele para ver o que a gente consegue fazer aí, tá bom? Pessoal, mais alguém tem mais alguma dúvida sobre o Aqui tá conteúdo, sobre a tranquilo. avaliação? Por enquanto tá tranquilo. Tudo bem? Vamos começar nossos exercícios? Podemos? O exercício vai ser naquele Não, não, vai aplicativo? ser, vai ser aqui mesmo, aqui. Ah, tá bom. Tá Tá bom? bom, então. Aquele aplicativo eu uso para a gente simular alguns, por exemplo, terminando quando passa bastante conteúdo, assim, eu resolvo fazer ele para testar o conhecimento de vocês, para pegar de surpresa mesmo, e vocês ali, 20 segundos, vocês verem se vocês lembram, tá? Esse exercício aqui é mais para fixar mesmo, tá bom? Isso aqui é como se fosse uma revisão. Ok. Vamos lá, pessoal, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a aula 7, classificação das mamas e divisão de quadrantes, tá? Então, pessoal, vocês que assistiram esse conteúdo, vocês conseguiram entender o que é divisão de quadrantes, o que é de classificação das mamas? Ficou claro para vocês? Lembrando que vai cair bastante desse conteúdo na avaliação, tá? Ficou claro. Ficou? Então, só para a gente relembrar. Na mama, existe 3 tipos de tecidos: glandular,
fibroso ou conjuntivo e o tecido adiposo. O tecido glandular, que a gente chama de fibroglandular, é um tecido branco. Então, a gente chama ele, esse tecidinho branco aqui, de fibra glandular, que é a junção dos dois tecidos, tá? E o tecido adiposo, a gente chama de tecido, o gorduroso, né? Ele se apresenta cinza na imagem, a gente chama de tecido adiposo. Então, pessoal, com o passar da idade, né? Assim, as mulheres, elas nascem, começa a puberdade, começa a desenvolver as mamas. Então, a paciente jovem, né, com 17, 18, 20 anos, se você faz a mama dela, a mamografia, o tecido se apresenta denso, totalmente branco. Por quê? Porque aquela mama, ela não sofreu nenhum tipo de substituição. É da natureza da mulher que a mama sofra, que a gente fala substituição adiposa. É da natureza da mulher. O que é substituição adiposa? Por causa dos fatores hormonais, genéticos, ou estilo de vida, né? Por vários fatores que influenciam na mama, a mama ela vai sendo substituída do tecido adiposo. Então, pessoal, para quem ainda não conseguiu entender, isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, tá? Mais branquinho aqui, ó, esse tecido aqui é o tecido denso, né? Então, a gente fala que essa mama ela está densa. Com os fatores hormonais, amamentação, gestação, estilo de vida, né? Com o tempo, a idade que vai avançando, a mama, ela vai sendo substituída, esse tecido branco aqui, ele vai sendo substituído por tecido adiposo. Então, uma mulher de 18, 19, 20 anos tem uma mama densa, e com o passar do tempo, com a gestação, com a amamentação, menopausa, vários fatores hormonais, estilo de vida, quando ela tiver uns 70, 80 anos, a mama dela vai estar assim, totalmente substituída por tecido adiposo. Então, a gente fala que existe essa substituição, né? Então, a substituição do parênquima mamário pelo tecido adiposo é um processo dinâmico que ocorre na maioria das mulheres, de acordo com a faixa etária. Embora seja um processo fisiológico, não existe uma correlação perfeita entre a faixa etária e a substituição adiposa. O que acontece, pessoal? Tem mulheres que vai ter essa substituição mais cedo e tem mulheres que vai ter essa substituição mais tarde. Então, depende daquilo que eu falei, de como vai ser a vida da mulher. Quantos filhos ela teve, quantas amamentação, quantas gestações, se ela fumou, qual foi a vida que ela levou, entendeu? Então, esses são os fatores que a gente fala. Pois é comum encontrarmos mulheres jovens com a mama bem substituída. Por exemplo, hoje a gente encontra uma mulher de 25 anos que já teve 3 filhos, né? Como você encontra uma mulher de 40 anos que não teve filho nenhum. Então, assim, essa correlação vai de acordo com a anamnese da paciente, com o estilo de vida, de como foi a vida dessa mulher, tá? E mulheres idosas com pouco ou nenhum tipo de substituição, tá? Então, a gente classifica... A gente não, né? Existe uma padronização, uma classificação mundial que classifica as mamas. Então, assim, quando a mama ela tem muito tecido adiposo, desculpa, muito tecido fibroglandular, tecido denso, a gente fala que essa mama é densa. Com o passar do tempo, com o processo fisiológico da mama, com os fatores hormonais, com a amamentação e outras, né, estilos de vida, essa mama ela vai sendo substituída pelo tecido adiposo. Vocês conseguem perceber? Pessoal, sejam honestos comigo. Nessa figura aqui que vocês estão vendo, vocês conseguem perceber a diferença da substituição da mama? Vocês conseguem perceber que uma mama tem bastante tecido adiposo e a outra já não tem quase nada? Sim. Vocês conseguem perceber que a figura 1, eu tenho bastante tecido denso aqui, ó, que a gente chama essa mama de densa. Aqui ela vai para predominantemente densa, predominantemente adiposa, até chegar totalmente adiposa. Pode ver que aqui parece branco, mas não é. Branco é isso aqui, tá? Cuidado para não confundir, ó. Tecido branco está sendo substituído. Chega um momento que já não tem mais nada. Tudo bem? Tá aí tranquilo, né? Então, aqui, pessoal, a gente está falando mamas densas com nenhum tipo de substituição adiposa. Aqui. Pessoal, vocês que viram o processamento de imagem, que tipo que é de processamento que vocês estão vendo aqui?
Meninas, que tipo de processamento de imagem que vocês estão vendo aqui? É um CR, professora? Isso. Pode ser um CR, pode ser um DR, tá? Mas tem cara de CR aqui, tá? E aqui, pessoal, o que que vocês acham? Tá com cara de convencional. Convencional. Por que que você acha que é convencional? Porque a imagem tá bem, assim, não tá tão nítida, né? Conta a Exato, e outra. também existe uma forma de vocês observarem aqui, ó, tá vendo? Toda vez que é convencional, eles colocam as letrinhas. Claro que olhando a imagem, vocês conseguem perceber, né, de cara, a qualidade, a resolução da imagem, mas se ficar na dúvida, olha as letrinhas, tá vendo? Quando era convencional, eles colocavam aqui as Ah, letrinhas de chumbo. Hoje em não. dia, não precisa mais, né? A gente consegue colocar digitalmente, tá bom? Que nem aqui, ó. Aquelas letrinhas lá de chumbo foi trocado por essas letras aqui que já é automaticamente que a gente coloca quando a gente está fazendo uma revelação, tá? Então, aqui é uma mama totalmente densa, aqui é uma mama predominantemente densa, né? Ó, existe o predomínio do tecido denso aqui ainda, mas já existe substituição de tecido adiposo. Mamas predominantemente adiposa. Por que que eu falo predominantemente? Porque está predominando com maior quantidade o tecido adiposo, o tecido cinza. Mas ainda existe um pouco de tecido fibroglandular, tecido branco, que é o caso dessas imagens aqui. E depois, mamas adiposas, onde há totalmente a substituição pelo tecido adiposo, tá bom? Ó, como a mama fica cinza. Olha a diferença de uma mama densa, ó, olha a densidade aqui. Vocês conseguem ver a diferença? Sim. Olha a diferença. Agora eu pergunto para vocês. Isso foi visto em aula também. Vocês acham que quando você pega uma mama densa daquele jeito, muito branca, o que que vocês acham? O que difere para uma mama adiposa? O que difere ali? Vocês acham que eu posso usar a mesma técnica para fazer a mama densa, eu posso usar para fazer a mama adiposa? Não. Por quê? Porque a mama densa ela vai ter mais tecido, né? Para o raio filtrar, passar. A mama densa, ela apresenta, o nome já fala, né? A alta densidade. Existe uma alta densidade ali. Às vezes você vai pegar uma mama com uma espessura pequenininha, mas o tecido tem alta densidade. Não quer dizer que ela é grossa, que ela é grande, tá? Densidade não tem nada a ver com a espessura da mama. Mas o que que eu quero dizer? Quando você pega uma mama adiposa, o tecido adiposo, a gordura, ela é muito mais fácil do raio-x penetrar do que uma mama com tecido denso, porque a alta densidade do parênquima mamário dificulta a penetração do raio-x. Então, para penetrar um tecido fibroglandular com alta densidade, eu preciso de um maior KV. Para uma mama adiposa, eu uso KV baixo. Então, na mamografia, existem filtros específicos para mamas densas e espessas e para as mamas adiposas. Se vocês têm dúvida disso, pessoal, dá uma olhadinha, uma revisada nessa aulinha, porque vai cair sobre isso na avaliação, bom? Então, para mamas densas, eu preciso de KV e filtros específicos, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu coloquei mais ou menos aqui para vocês entenderem a substituição, tá? Aqui, ó, mamas densas. Olha, se vocês não estão acostumados com a imagem, comecem a olhar as imagens para vocês entenderem, né? Essa aqui é tudo imagem CR, ó. Tecido adiposo, branco. Às vezes o que é branco para mim, nos olhos de vocês que estão começando, ainda fica um pouco obscuro. Por isso que eu falo, olhem as imagens, pessoal. Profissionais da área de técnicas radiológicas, vocês têm que saber visualizar as imagens e ver diferença de tecido. Tecido fibroglandular denso, ó, o branquinho aqui, ó. É um branco meio acinzentado, tecido adiposo.
Então, aqui é uma mama totalmente densa, mamas densas, predominantemente densa, por quê? Porque existe o predomínio do tecido denso, mas ainda existe um pouquinho de tecido adiposo. Depois ela vem sendo substituído, ó. Existe pouco tecido branco, então aqui é uma mama predominantemente adiposa e aqui é uma mama adiposa. Bom? Então, aqui passando para vocês, densas, predominantemente adiposa e adiposa, tá? Olha os padrões de diferença, de tecido fibroglandular para tecido adiposo. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês conseguiram? Tá bom. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui, ó. Quadrantes e lesões das mamas. A gente pega a mama e divide assim, ó, do jeito que a gente está vendo aqui. Como é que a gente divide os quadrantes de lesões da mama, pessoal? Quando a gente faz a mamografia, quem aqui já fez estágio em mamografia? Vocês têm um pouco de noção do que é mamografia? Assim, no curso técnico, vocês conseguiram entender um pouquinho? Ou esqueceram tudo? Ai, professora, eu não lembro nada. O que vocês lembram? Vocês lembram que na mamografia faz as incidências, 4 incidências de rotina? Crânio caudal direita, esquerda, médio lateral oblíquo direita, médio lateral oblíquo esquerda? Isso vocês lembram? Sim. Sim, né? Vocês conseguem identificar que essa é uma radiografia, uma imagem crânio-caudal direita? Na verdade, esquerda, né? Mas é uma projeção crânio-caudal. Por que crânio-caudal? Na imagem, professora, na imagem feita eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu estou dando uma estudada, né, em casa para resolver isso. Tá, ó. Aqui é uma imagem, é uma posição crânio-caudal. Quando vocês vêem essa posição, vocês conseguem entender, né? Sim. Compressão, o aparelho em 0 graus, tá vendo? Sim, O na aparelho de... compreensão, sim, é mais na imagem mesmo, na imagem Ó, pronta, né? olha aqui, ó. Isso Acabei aí de tá pra comprimir a frente. mama. Essa imagem, do jeito que está sendo feita a mama aqui, é o jeito que vai sair aqui. Isso aqui ficou Uhum. claro para vocês? Por isso que ela aparece assim. Tá vendo? Sim. Ó, aqui, esse quadradinho preto aqui, ó, é esse preto aqui. Isso aqui é o mamilo da paciente, certo? Ó, Sim. então, a gente divide a mama aqui, no meio. Esse lado aqui, ó, a gente chama de quadrantes laterais. E esse aqui de quadrantes mediais. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Até aqui? E aqui aqui o aparelho ele está em pé, pessoal. Então, vocês vão ter que entender isso, ó. Na mamografia é feito 4 incidências: crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Nas duas incidências, crânio caudal direita e crânio caudal esquerdo, o aparelho está em 0 graus. Ele está de frente para o paciente. Olha, a paciente aqui em pé, de frente para o equipamento. O aparelho está em 0 graus, tá? Então, eu faço as duas incidências. Eu comprimo essa, crânio caudal direita, depois comprimo essa, crânio caudal esquerda. Depois, eu viro o meu aparelho dependendo da altura da paciente, de 45 até 70 graus, ó, para ficar certinho. E o meu aparelho está em pé, obliquado. Por isso que fala incidência médio lateral oblíqua. Quando eu faço essa imagem médio lateral oblíqua, eu divido o meu quadrante em superior e inferior. Tá? Então, eu divido a mama aqui no meio, faço superior, embaixo, inferior. Tá? Então, toda vez que eu tenho incidência crânio-caudal, eu divido a mama em lateral e medial. E toda vez que eu tenho incidência médio-lateral oblíqua, eu divido em superior e inferior. Porque não tem como fazer lateral e medial se a mama está em pé. Vocês concordam comigo? Sim. Aí tudo bem, né? Então, vocês entendem que todas as pacientes vão fazer 4 incidências da mama? 2 de frente e 2 de lado? Sim. E todas as mamas que eu fizer, eu vou ter quadrantes laterais e mediais e superiores e inferiores? Sim. Aí tudo bem, né? Sim. Então, vamos lá. Eu Essa- vou passar um videozinho para vocês aqui, talvez fique mais claro para vocês entenderem, ó. Esse aqui é um CR da Kodak, era o que eu trabalhava. Ó, a gente vem aqui, bipa como se fosse no mercado,
Tá vendo? E coloca aqui a imagem. Já tá feita a mamografia, tá? E tá fazendo a revelação. Aqui, ó, sai a primeira imagem, crânio caudal. Daí a gente vem, bipa novamente e coloca aqui no CR, ó. Ele tá fazendo o processamento da imagem. Vai aparecer a outra imagem aqui, ó. Ó, crânio caudal direito virado para cá, crânio caudal esquerdo virado para cá. Na hora de processar a imagem, por isso que não precisa colocar aquele chumbinho, nada. Porque aqui eu faço o processamento de imagem, ó. Crânio caudal direito aqui. Deixa eu dar um pause aqui, tá muito rápido esse vídeo, peraí. Ó. Dá um pause. Ó. Aqui, quando você faz, a gente colocou teste, tudo bonitinho, mas quando no desenho vai aparecendo, ó. Crânio caudal direita, crânio caudal esquerda. Crânio caudal médio lateral oblíquo direita, médio lateral oblíquo esquerda. Vocês estão vendo a posição? É para não confundir mesmo, tá? Então, ele é bem didático, ó. Daí vai passando. Daí, ó, chega aqui, ó. Você escolhe o tamanho do filme que você quer imprimir a imagem. Ai, professora, mas eu errei essa imagem. O que que eu faço? Eu venho, ó, excluir esse aqui e faço outro. Eu repito, eu não preciso imprimir outra imagem. Eu não preciso imprimir para descobrir que eu errei. Na revelação aqui, eu já consigo clicar aqui e fazer outra imagem em cima dessa. Daí eu pego lá meu cassete, vou lá, faço de novo e revelo, tá? Então, ela aqui, ó, ela já começa a fazer o processamento de imagem. Isso é processamento de imagem. Isso não é a formação da imagem, é processamento, ó. Então, eu venho aqui, puxo as duas imagens, ó. Ó, joguei aqui, tá vendo? Essa é a incidência crânio-caudal direita e essa é a incidência crânio-caudal esquerda. Ela coloca a caixa de texto, inclui o rodapé, que é o nome do paciente, tamanho real sempre mamografia, né? Vocês não podem deixar ficar reduzindo o tamanho real da mama. Então, você vem aqui, olha lá, isso aqui é o músculo peitoral maior, isso aqui é o mamilo, isso aqui é o contorno da mama. Ó, tá vendo ela colocando? E ela vem aqui e identifica a mama, ó. Agora que ela vai colocar o nome da incidência. Por isso que vocês têm que saber, para não identificar errado. Se você não sabe, você pode clicar em qualquer coisa aqui, tá? Enquanto ela tá fazendo isso, já tá revelando as outras. E depois ela manda imprimir a imagem, ó. Olha, a revelação saindo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal, essa é uma incidência crânio-caudal direita e essa é uma incidência crânio-caudal esquerda. Bom? Então, do jeito que foi feito aqui, ó, do jeito que eu fiz a imagem aqui, pego o meu cassete, coloco aqui para revelar e vai dar esse resultado final que vocês viram lá. Certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Professor, Oi. eu só queria saber uma coisa. Essa placa que a senhora colocou aí, ela armazena quantas imagens? Qual placa? É uma por vez? Uma por vez, isso. Então, tira uma radiografia, passa na máquina. Tira outra, passa na máquina. Isso, exatamente. Isso aí é um toda aparelho... hora tem que... Oi? Aí toda hora tem que passar no código e depois colocar nela. Exato, é assim. Quando você chama... Isso é um CR, tá? Sim. É um processamento CR. O CR, você precisa desse equipamento aqui. Essa máquina aqui. Vamos voltar desde o começo. Vocês veem, vocês precisam disso, dessa máquina. E o cassete. O cassete, isso é tanto mamografia como raio-x. Você tem essa placa de IP, que a gente chama de plate. Você vai lá, por exemplo, você chama a paciente, você tem sempre 4 desses. 4, tem até mais, tem 6, tem 8, porque ele pode quebrar. Mas tem 4 desses e tem os grandes também, que quando você pega uma mama muito grande. Então, você pega esse cassete aí que a gente fala, você vai lá e faz as 4 incidências de uma vez. Crânio caudal direito, esquerdo, médio lateral oblíquo, médio lateral oblíquo esquerda. Porque, às vezes, a máquina, o CR, ele nunca fica próximo, às vezes, ali de onde você está fazendo na sua sala. Às vezes, você tem que sair da sala e revelar em outro lugar, entendeu? Então, você já deixa o paciente lá, sentadinho esperando, e vai lá fazer a sua revelação. Quando chegou aqui, ó,
Cada plaquinha você vai passar, crânio caudal, correspondente ao exame que você fez. Então, a maioria dos lugares, essas plaquinhas já está identificada. Crânio caudal direita, esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Você já faz elas identificadas assim, elas vêm escrito crânio caudal direita, para você sempre fazer naquela plaquinha crânio caudal direita. Para que quando você for passar aqui na máquina, você não se confundir, tá? Então, você passa lá no quadradinho correspondente crânio caudal direita, você bipa o código, coloca lá na revelação, do jeito que eu fiz aqui, ó, passei, e fica esperando a imagem sair. Enquanto isso, você vai fazendo a revelação dos próximos, tá? Isso é CR. Agora, se fosse um DR, a imagem é diferente. O DR é a imagem direta. Né? O aparelho ele fica dentro da sala de mamografia e quando você faz a mamografia e aperta, já aparece no computador para você. Então, a paciente já sai da sala sabendo que deu tudo certo, bonitinho. Você não precisa ficar fazendo esse processo de revelação, tá bom? Então, meninas, para vocês entenderem, esse aqui é a divisão de quadrantes. Então, toda vez que eu tiver uma incidência crânio-caudal direita e esquerda, eu vou colocar ela juntinha assim, ó, crânio-caudal direita, crânio-caudal esquerda. Vou passar uma linha aqui, e toda vez que eu tiver esses quadrantes aqui, ó, quais que são esses quadrantes aqui? Qual é o nome desses quadrantes? Toda vez que eu tenho incidência crânio-caudal direita ou esquerda, eu divido os quadrantes como? É medial e lateral, né? Isso. Então, toda vez que eu tenho incidência crânio-caudal, eu divido a mama em quadrante lateral e medial. Lateral fica para o lado de fora e medial para o lado de dentro. Então, aqui é o quadrante. Que quadrante que é esse? Esse é lateral. Lateral. E esse é o quadrante? Medial. Medial. E aqui, que quadrante que é esse? Esse é medial. Não, olha o ombro da paciente aqui, ó. Tá. É para confundimento. É. Quadrante lateral e quadrante medial. Só que, quando eu vejo a radiografia, aonde está a letrinha aqui, ó, é sempre o quadrante lateral, tá bom? A identificação sempre fica nos quadrantes laterais, quando a incidência é crânio-caudal. Então, por exemplo, aqui que eu mostrei para vocês, a identificação está aqui. Qual quadrante que são esses? Quais são esses quadrantes, meninas? Quadrante os laterais. Esses são os laterais. E esses são os? Mediais. Mediais. Então, eu faço a mamografia, revelo ela e passo uma linha imaginária aqui. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma lesão aqui. Qual quadrante que está essa lesão? Medial. Medial, de qual mama? Direita ou esquerda? Direita. Exato. Tudo que tiver para cá é direita, tudo que tiver para cá é esquerda. Aqui é uma linha, separando a mama direita da esquerda. Vocês entenderam isso, né? Sim. E aqui é outra linha, dividindo a mama direita da esquerda. Por que que imprime assim? Para ficar comparativo, para a médica conseguir comparar o que tem na direita para ver se tem na esquerda. Então, aqui tem uma linha separando o que é direita e o que é esquerda. Aqui é mama direita e mama esquerda. Na crânio-caudal, a gente divide em quadrantes em laterais e mediais. Nas médio-laterais oblíquas, a gente divide como? Superior e inferior. Superior e inferior. Por que superior e inferior? Quem pode me responder? Vamos, meninas, falem comigo. Pode responder o que vier na cabeça de vocês. Vai que tem essa pergunta na prova. Como é que vocês iam jogar no Google? Por
que nas incidências médio-laterais oblíquas eu divido os quadrantes em superiores, inferiores e não laterais e mediais? Vocês não conseguiram entender, né? Porque está em pé? Exato! Parabéns para quem respondeu. É isso, meninas. Por que que eu não divido os quadrantes, por exemplo, por que que eu divido somente na crânio-caudal? Porque na crânio-caudal o aparelho está em 0 graus, né? Ele não está em pé. Ó, se eu estou aqui de frente para o aparelho, apertei aqui, ó, eu divido a mama em lateral e medial. Eu apertei a mama. Como é que eu vou fazer superior e inferior se eu estou apertando a mama de cima para baixo? Agora, na incidência média lateral oblíqua, eu deixei o aparelho em pé. Daí vai comprimir a mama assim. Daí eu divido aqui, ó, em superior e inferior. Ah, mas eu consigo fazer lateral e medial? Não, por quê? Porque eu estou comprimindo a mama em pé. Então, crânio caudal eu divido em lateral e medial. Médio lateral oblíqua, que o aparelho está em 45 a 70 graus, eu faço divisão em superior e inferior. Tudo bem até aí? Agora vocês entenderam? Sim. Então tá. E agora, quando eu faço uma classificação de quadrantes, né? Quando eu faço, por exemplo, divisão de quadrantes, só que assim, o exame ele é composto por 4 imagens e não por 2. Então a gente vai começar agora a fazer exercício para a gente ver se a gente entendeu mesmo, tá bom? Qual é a classificação desta mão, pessoal? Pessoal, eu não sei quem está respondendo, então vocês podem responder, pode falar, eu não vou saber quem é, tá bom? Mas eu preciso que vocês falem para ver se vocês entenderam. Qual é a classificação desta mama? Da que a gente viu? Mama Densa, predominantemente adiposa ou adiposa? O que vocês acham? Mama densa. Mama densa. E qual quadrante está a lesão? Ó, Medial. Medial direito. Quadrante medial superior direito? como? Quadrante medial superior direito? Esquerdo? Exato, perfeito quem falou isso. Então, quando eu vejo uma lesão, pessoal, eu tenho que ver ela sempre nas duas projeções, na crânio caudal e na médio lateral oblíqua. Isso é perfeito. Por que que? Daí vocês podem perguntar, mas por quê, professora? Por quê? Porque assim, por isso que tem as 4 incidências, porque quando eu aperto, vamos imaginar que eu tenho uma lesão aqui. Quando eu aperto crânio caudal, essa lesão aqui, ela pode vir tanto para cá como para cá. Daí eu vou saber se ela está no quadrante lateral ou no quadrante medial. Daí eu faço a incidência em médio lateral oblíqua para saber. Às vezes, essa lesão ela pode subir, dependendo da profundidade, ou descer. E ali eu vejo se ela está no quadrante superior ou se está no quadrante inferior, tá? Então, deixa eu fechar aqui de novo, voltando lá. Então, eu posso dizer que essa lesão ela se encontra no quadrante superior medial da mama esquerda. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Deu para entender? Sim. Então, vamos seguindo aí. Qual a classificação desta mama? É uma mama densa? Uma mama densa, perfeito. Vocês têm que entender que existe várias, como posso dizer? Por exemplo, vocês tiram uma foto. Vamos dizer que eu tiro uma foto, sei lá, tiro uma foto minha. Não existe vários filtros? Um filtro que clareia, um filtro que escurece, vários janelamentos que a gente fala, né? Quando eu faço um raio-x na mão, eu posso escurecer, eu posso clarear, eu posso dar mais contraste, mais densidade, menos densidade. Coloco filtro nas imagens. Só que, por exemplo, se eu coloquei filtro na imagem, vai mudar o que realmente é? O tecido denso vai parecer ser adiposo? Não vai, ele vai continuar sendo denso. Então, vocês têm que entender que quando vocês fazem imagens, dependendo do CR, do DR que vocês trabalham, vocês vão ver que existe uma tonalidade diferente das mamas, mas a classificação é a mesma. Por exemplo, nesse processamento de imagem, a mama está mais branquinha, é tecido denso. Aqui tem um janelamento diferente, um janelamento mais escuro, vai do gosto do médico.
Mas você pode ver que existe tecido denso aqui, ó. Certo? Tá branco, ó. E isso que vocês estão vendo mais escuro é o tecido adiposo. Então, isso vai de janelamento para janelamento, tá bom? Aqui, por exemplo, qual a classificação desta mama? Não é mais adiposa? Não, é tecido denso ainda, olha aqui, ó. Ó, Ah, sim. totalmente tecido denso, ó. Você pode ver que o parênquima mamário ainda está em cima do músculo. Quando você tem substituição, ele começa a substituir daqui de dentro para fora. Por exemplo, como a nossa aula está terminando, eu vou procurar uma imagem para vocês aqui, ó. Ó, aqui começa a substituição. Ó, densa. Tá vendo? Ó, você sempre olha aqui, ó. Se o tecido branco estiver em cima do músculo, é porque ainda tá denso. Quando começa a substituir, ela começa a ficar predominantemente densa. E ela vai substituindo.